Olá amigos, esta é a nossa 10ª videoaula da disciplina Literaturas Africanas de Língua Portuguesa e hoje daremos início aos nossos estudos sobre a literatura moçambicana. E como sempre faço, nós damos início trazendo algumas informações gerais sobre o país que ora passamos a visitar, né? Então, Moçambique, vocês terão o mapazinho todo direitinho, mas imaginem a África como sendo este livro aqui, né? Este livro aqui. Então você tem aqui a parte ocidental, a parte, né, a parte onde fica o, o antigo Cabo das Tormentas, né? E desse lado de cá o Oceano Índico, Madagascar mais ou menos por aqui. Então Moçambique fica nessa ponta, né? É o único das 5 colônias que Portugal tinha na África que é banhado pelo Oceano Índico. Todos os outros 4, as outras 4 colônias são banhadas pelo Oceano Atlântico. Então Moçambique fica desse lado aqui. Então Moçambique, ela é separada de Angola do lado do Atlântico e Moçambique do lado do Oceano Índico, por um país chamado Zaire, né? Exatamente quando o rei português reclamou esse Zaire para si, para que unisse as duas colônias, né? A Inglaterra baixou o ultimato e mandou que Portugal se retirasse do Zaire, né? Que foi o conhecido ultimato inglês, no final do século XIX, não é? Pois bem, Moçambique, ela é banhada pelo Oceano Índico e os países que são vizinhos a ele são o Malawi, a Zâmbia, o Zimbábue, ok? E também a Tanzânia na parte de cima, na parte norte. E na altura de Moçambique fica a ilha de Madagascar, uma imensa ilha, né? Ok? Moçambique. Alguns dados sobre o país. Tem umas fotos que eu separei para vocês. A capital chama-se Maputo. A área é mais ou menos do tamanho de Mato Grosso, né? Não Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? E ele tem área de 801.590 km², é o 35º país maior do mundo. A população em 2016, né? Tenho até que atualizar esses dados aí. Então em 2016 era de 25,2 milhões a população de Moçambique. A independência deu-se em 25 de junho de 1975. A língua oficial, embora seja o português, apenas 6% da população tem o português como língua nativa. Quer dizer, o português, para a grande maioria, a maioria esmagadora, é aprendida como segunda língua, né? Tem as línguas do grupo étnico, que são várias, né? Eu separei aqui algumas para vocês: Xitsongá, Xixope, Bitongá, Xisena, Xixona. São várias línguas, né? Essas são as línguas faladas pela grande maioria da população. Então eles vão falar como segunda língua o português. E não vai ser o português como nós falamos, né? Um português misturado com essas línguas, que é o chamado crioulo. O PIB é de apenas 37,1 bilhões. A economia é principalmente agricultura, também pesca e minérios, sal, carvão, grafite, bauxita, ouro, pedras preciosas. Entre os indicadores sociais, importante demais a gente falar sobre isso, a gente já sabe, o IDH vai de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país, né? Em termos de desenvolvimento humano, que aí compreende várias questões: alfabetização, mortalidade, segurança. Todo esse pacote é enfeixado com esse rótulo de IDH. Então, o IDH
de Moçambique é apenas 0,284. De 200 países, né, apenas 35 ficam abaixo dele. É um país que tem um IDH muito baixo. A expectativa de vida é apenas de 42,1 anos. Né? Então, o cidadão que nasce, ele tem a expectativa de viver 42 anos. Né? Se eu fosse moçambicano, eu já teria uma vantagem aí de quase 13 anos. Né? Mortalidade infantil é um número também absurdo. Em cada 1.000 crianças, quase 100, 95,9, não chegam a 1 ano de idade. Então esses dados são dados medievais, assim, né? Então em pleno século XXI não é possível conviver com isso, né? Os países mais desenvolvidos, duas crianças, 3 crianças por 1.000 nascimentos. Aqui quase 100. O analfabetismo, apenas 45% da população, né? É mais ou menos 50% a quantidade de pessoas que não leem nem escrevem. Então, um número também muito grande, não é? Ok. Só para vocês terem uma curiosidade, só para efeito de curiosidade de vocês, eu trouxe o Pai Nosso em Xitsongá, uma das línguas de Moçambique. Não vou ler tudo, mas só o início, para vocês verem como a gente não consegue entender absolutamente nada. Pai Nosso, Pai é Tata. Tata vaina la ngetivene. Vitor Ravena Ari Halauleke. Aku teku fuma kavena. E aí por aí vai. Nós não entendemos absolutamente nada. Esta semana um amigo que está escrevendo um cordel me pediu informações sobre como pronunciar determinados termos. E infelizmente não pude ajudar, porque nós não conhecemos, né, o crioulo nem as línguas locais. Ok? O que eu fiz aqui foi uma tentativa de aproximação. Lá as línguas africanas têm sons que nós não temos, por exemplo, esse um som que parece um R, mas é puxado, né? Aspirado, quase um ronco. Algumas línguas, né? Então vocês no mapa vocês terão as províncias de Moçambique, como se divide. Vocês verão que a cidade de Maputo fica lá na parte de baixo, no extremo sul do país, né? Junto ao mar. A maioria das capitais são banhadas por mar, exceção, por exemplo, Brasília, né? A capital antes era Salvador, banhada pelo mar. A capital antes era Rio de Janeiro, também banhada pelo mar, até a ideia de se fazer uma capital no centro, né, do país. Ok? Vou pulando aqui algumas coisas que vocês verão. Algumas notas históricas, né? Um dos primeiros registros históricos que se tem em Moçambique data do século X, né? Um viajante árabe chamado Al-Masudi escreveu uma importante rota comercial entre as nações do Golfo Pérsico e os povos que habitavam a costa norte e o centro da atual Moçambique. Então, desde o século X, estamos falando aí de 900 e alguma coisa, né? Você já tinha um intenso comércio. Então, quando a gente fala que esse país foi descoberto em tal ano, né? Ainda no século antes do Brasil, né? Quando a gente fala essas coisas, a gente está dizendo descoberta pelos europeus, porque ali já era uma densamente povoada e tinha esse comércio ativo. Do século X ao século XIX, existia a Moçambique, como nós conhecemos hoje, era na verdade várias nações, ok? Elas foram reunidas quando o europeu dividiu entre si a África. Os europeus, na famosa Conferência de Berlim, dividiram entre as potências europeias os países entre si. Então, as nações que formavam esses locais que ficaram com as potências europeias
não se conheciam com os nomes, a maioria delas não se conheciam com os nomes que atualmente são batizados, né? Então Moçambique eram vários reinos e um dos principais era o Império dos Monomotapas, desculpe, Monomotapas, né? E sempre quando leio isso eu lembro do Macunaíma. O Mário de Andrade cria uma tribo que era negra, né? Uma tribo de índios negros, nunca existiu no Brasil. E essa tribo chamava Tapanhumas. O Macunaíma era da tribo dos Tapanhumas. Então, como eu digo, Monomotapas, eu me lembro lá do Tapanhumas, que vem lá no Macunaíma, vem da expressão de pele negra, né? Em Tupi-Guarani. Não, em Tupi-Guarani não, na língua, esqueci agora o nome da língua, eram os povos que habitavam ali o Roraima, né? Não vou lembrar agora o nome, mas não eram Tupi-Guarani. Bom, de toda forma, para que vocês saibam, quando a gente fala desse registro do século X, nós estamos falando de Moçambique. Estamos falando de nações que existiam na região onde hoje é Moçambique. E uma das principais nações era os Monomotapas. Em 1498, em janeiro de 1498, a frota de Vasco da Gama, seguindo para as Índias, aporta na costa sul de Moçambique, uma região chamada de Inharime. Então você vê isso aí lá nos Lusíadas, 1498. No início do século XVI, os primeiros portugueses chegam a Moçambique. Em 1885, após a Conferência de Berlim, Portugal intensifica a ocupação militar de Moçambique. Em 1962, olha o tamanho do salto que eu dei, gente. Em 1962 é criado a Frelimo. Quando nós falamos de Angola, nós falamos do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola. Em cada uma das 5 colônias você tinha um partido que tinha as mesmas feições do MPLA. Todos eles eram de orientação marxista. Em Moçambique era a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. Ela foi criada após o MPLA. O MPLA, se não me engano, é de 58. Ele foi criado em 1962, quando já tinham se iniciado as guerras pela independência em Angola, que começam em 61. Portanto, as guerras pela independência em Moçambique se darão depois, né, depois do que começou em Angola. Em 1975, 25 de junho, depois de uma guerra que durou cerca de 10 anos, Moçambique tornou-se independente de Portugal. Após a independência, o país recebeu a denominação de República Popular de Moçambique. Foi capitaneada pela Frelimo. O regime de orientação marxista, portanto, regime socialista de partido único. E aí os outros partidos que não eram socialistas entraram em rota de colisão com o Frelimo. E aí tem início uma guerra que levou 16 anos, gente. Foi de 76, portanto, logo após a independência, até 1992. Essa guerra, chamada de Guerra dos 16 anos, ela simplesmente ceifou a vida de mais de 1 milhão de moçambicanos. Mais de 1 milhão. Talvez quando a gente pensa na dimensão do Brasil, um país que tem 200 milhões, talvez 1 milhão seja um percentual muito pequeno, mas quando a gente pensa na população de Moçambique, né, que tem 1/8 da população brasileira, então vocês imaginam o tamanho, a quantidade de pessoas que morreram percentualmente falando. Então, além de 1 milhão de mortes, nós tivemos 4 milhões de deslocados, pessoas que tiveram que deixar Moçambique, procurando campos de refugiados, indo para outros países, e a destruição de toda a infraestrutura do país. Estamos falando de portos, aeroportos, escolas, hospitais,
tudo isso ficou destruído com o saldo dessa guerra terrível. Então, o principal partido que se opôs a Frelimo foi a Renamo, Resistência Nacional de Moçambique, né? Em 1986 até 87 começa a abertura política do país, quando foram assinados acordos com o Banco Mundial e o FMI. Então, o Banco Mundial e o FMI só aceitaram emprestar dinheiro ao país para ele se reconstruir se houvesse uma assinatura desse acordo de paz. Então foi assinado esse acordo de paz, ocorre uma eleição, só que na eleição, pessoal, a Frelimo é vitoriosa, né? Acaba sendo vitoriosa. Então teve que haver uma grande movimentação para que não recomeçasse a guerra novamente. Eu deixei alguns links para vocês, para quem tiver mais interesse sobre Moçambique, tá? Ok? Bom, então vamos ao que nos interessa. Quando falamos de Angola, nós mostramos a literatura angolana dividida em 7 períodos. Foi interessante para nós vermos como não se pode utilizar a nomenclatura das literaturas ocidentais, romantismo, realismo, simbolismo, barroco. Essas denominações não se aplicam às literaturas às literaturas africanas, porque elas nasceram já modernistas. As literaturas nascem de verdade ali por meados do século XX, ok? De toda forma, Angola nós temos 7 divisões, porque ela é mais antiga. A literatura moçambicana é dividida em 5 ciclos, né? A primeira é a incipiência, que vai das origens, das primeiras cartas que os portugueses que chegaram lá assinam, as cartas do descobrimento, entre aspas, né? E vão até 1924. Então, até 1924 você praticamente não tem literatura. O prelúdio vai de 25 a 45. Cada um desses períodos eu vou tratar rapidamente logo a seguir. Formação vai de 46 a 1963, é quando realmente começa uma literatura nacional, de 46 até 1963. O desenvolvimento vai de 64 a 74, corresponde com os anos da luta pela independência. E a consolidação vai de 75 a 1992, ok? Então hoje nós já vivemos um novo ciclo, né? Não tem aqui denominação ainda, mas já vivemos um novo ciclo. Bom, então vamos ver cada um separadamente. Primeiro período da incipiência, que vai lá das origens. Então nós vimos ali que Vasco da Gama já passa no final do século XV, passa por Moçambique, né? E vai até 1924. Então esse longo período aí de mais de 400 anos, né? É um período de praticamente inexistência de literatura, né? Então, eu procurei aqui algumas coisas durante esse longo período que pudesse citar. Então, existe um moçambicano chamado Campos de Oliveira, que ele escreveu alguns textos de matiz popular, de cariz popular, né? Então me interessou bastante, porque eu trabalho com a literatura popular, me interessou bastante. Nós vamos ver um texto dele. Ele nasceu em Moçambique em 1847 e faleceu em 1911. Então finalzinho da segunda metade do século XIX até o começo do século XX. Foi estudante de direito em Coimbra e morou na Índia. Foi autor de um almanaque popular em meados dos anos 60 do século XIX. Publicou textos de forma dispersa, 31 dos quais rastreados por Manuel Ferreira. Então, esse pessoal geralmente publicava em jornais, né, em revistas literárias. E o Manuel Ferreira, que é um dos grandes investigadores da literatura africana de língua portuguesa, conseguiu encontrar 31 textos do Campos de Oliveira. Nós vamos ver um deles.
Além deles, além do Campos de Oliveira, dentro desse período que vai até 1924, você já tem o aparecimento de Rui de Noronha, vamos falar sobre ele, e dos irmãos João Albazine e José Albazine, que escreveram contos, ok? Então, sobre o Campos de Oliveira, eu trouxe um poema dele que eu gosto demais, chamado Pescador de Moçambique. Vocês vão ver como parece muito o nosso cordel. Eu nasci em Moçambique, de pais humildes provim. A cor negra que eles tinham é a cor que eu tenho em mim. Provim rimando com mim. Sou pescador desde a infância e no mar sempre vaguei. A pesca me dá sustento, nunca outro mister busquei. Então, além das rimas, né, chamada de pobres, nós temos outra característica aqui que ele trabalha com o redondilho maior, né? 7 sílabas. Eu nasci em Moçambique, de pais humildes provim, a cor negra que eles tinham, só conta até a última tônica, é a cor que eu tenho em mim, ok? Antes que o sol se levante, eis que junto à praia estou. Se ao repouso marco as horas, a preguiça não as dou. Em frágil casquinha leve, sempre longe do meu lar, ando entregue ao vento e às ondas, sem a morte recear. E por aí ele segue, não é? A outra característica do cordel é essa ligação do narrador com essas camadas mais pobres, no caso aqui o pescador, ok? O poema prossegue, eu não vou seguir porque tem muitas coisas para tratar, mas vocês têm a íntegra do poema dele. Então esse foi o primeiro período, que vai até 1924. O segundo, que começa em 25 e vai até 1945, é um período marcado tanto pela geração romântica portuguesa, como também já alguns elementos do realismo luso aparecendo, ok? E aí nós temos como destaque um autor que já apareceu no período anterior, que é o Antônio Rui de Noronha. A história dele é muito interessante, gente, né? Muito interessante mesmo. Então ele nasceu em 1905 e morreu em 1943. Portanto, ele morreu com menos de 48 anos, menos de 40 anos de idade. Morreu com 38 anos. Ele era, gente, um mestiço, né? Ele era mestiço. O pai era indiano e a mãe era africana. Ele tinha uma tendência muito para o recolhimento, aquelas pessoas que vivem para dentro de si. Era uma pessoa tímida, calada. E aí algo de lenda, meio lenda, né? De que ele se apaixonou por uma jovem e essa jovem não o quis pela sua cor. E então ele entrou ainda numa espiral ainda mais depressiva, né? E ele acaba falecendo muito jovem, sem conseguir realizar o sonho dele, que era publicar um livro. Após a morte dele, o professor de francês que ele tinha, ele era jornalista também, além de escritor, jornalista. Então esse professor dele reuniu os sonetos dele e publicou um livro. O livro dele vem após a morte dele, pela obra e graça desse professor dele de francês, ok? Então, um poema dele, gente, que eu adoro, é um poema chamado Surge et ambula, em latim, aparece e anda e caminha. As palavras que Cristo disse a Lázaro, né? Morto já há 3 dias, ele manda que retirem a pedra lá da gruta onde ele estava enterrado e diz: levanta-te e vem, não é? Aparece e vem. Então ele vai usar o mito, os mais religiosos aí refaçam. Ele vai utilizar a história bíblica, né, como metáfora da própria condição da
da própria condição da África. Assim como Lázaro, a África acha-se morta, no sentido de em estado de suspensão. Então, um Cristo é necessário que venha e o chame, o arranque desse sono, né? Mas só que ele diz no poema que esse Cristo, metaforicamente falando, é o progresso. O progresso há de tirar a África desse sono letárgico, né? Que a impede de avançar. Observem, gente, que há algo de realismo aí, a crença no progresso, né? Mas é ainda aquele realismo da terceira geração romântica, o realismo ingênuo, não é? Como se a África estivesse naquele estágio letárgico apenas porque quer ficar assim, né? Ela não se abre para o progresso apenas por iniciativa dela, África, né? Não há aqui uma análise profunda das causas, das circunstâncias que impedem que a África progrida, né? Cresça. Não há. Então vamos lá, gente. Dormes e Undumacha, ó pátria do mistério. Nota que nós já não estamos diante mais do sete-sílabo, utilizado por Campos de Oliveira no período anterior. Ele está usando aqui o decassílabo. Trata-se de um soneto. Nós vamos ver não apenas na utilização desse metro, né, mais